gente. Vamos observar. A palavra de Deus diz em Hebreus que Deus é o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Como é que nós vamos conseguir entender isso? Se ontem já passou e se amanhã ainda não chegou. E como é? Eu vou te explicar mais ou menos para você como funciona. Quando você chega na presença de Deus, todo destruído, a tua consciência vem te acusando. A tua consciência vem te defamando. A tua consciência faz você murchar. E aí, Deus ele entra na eternidade. Ele vai lá no ontem, vai lá no teu passado e apaga tudo que você fez e começa a reescrever a sua história. O problema, quando nós estamos com alguma coisa para resolver, tem que resolver isso na próxima semana. Aí nós ficamos preocupados, nós não conseguimos dormir, nós somos limitados, trabalhamos no cronômetro. Mas Deus, ele trabalha na eternidade. E quando nós entregamos na mão dele, Deus ele sai da sexta, passa pelo sábado, entra num domingo, vai na segunda, resolve o teu problema e volta para a sexta e diz, pode ir porque a vitória é sua. Então nosso Deus é um Deus que trabalha diferente. E nós não só vamos conseguir isso quando entrarmos na eternidade. Então meu Zen começa a preparar a história e levanta Moisés e se apresenta para ele lá na sarça e chama Moisés. Moisés estava lá com as ovelhas e de repente começa a escutar uma voz e uma sarça ardendo. E aí ele chega. E quando ele chega mais perto, Deus chama Moisés. Por que Deus chamou Moisés? Deus podia chamar qualquer outro nome. Mas Deus chamou ele pelo seu nome. Se Deus chegasse lá e falasse assim, ô você aí, era com ele, só estava ele lá. Quando estamos no deserto, nós estamos sensíveis. E Deus conhece o nosso nome. Deus sabe até os fios de cabelo que é na sua cabeça. Ele conhece os teus problemas. E a vitória vai chegar na sua vida. Eu não sei, quando essa campanha começou, qual era o teu propósito, qual era o teu sonho, qual era a dificuldade. Mas o Senhor, Ele conhece. E Ele já conhecia esse dia. Ele sabia que você estaria aqui. Ele sabia que você estaria aqui adorando o nome dEle, buscando a presença dEle. E aí nós vemos a preparação. Moisés ele chega lá diante de Faraó e Deus já avisa para Moisés que Faraó não liberaria o povo. E aí começa todos aqueles momentos sobrenaturais das pragas do Egito. E aí chega até um momento que os primogênitos morrem. E aí Deus fala para Moisés que Faraó iria liberar o povo. E aí faz aquele conceito da Páscoa. E agora o povo é liberado. E ali o povo pega tudo, porque quando você receber a sua bênção, Deus vai tirar tudo da mão do inimigo. E ali ele liberou as vacas, liberou as ovelhas, liberou tudo que estava na mão do povo. E aí eles estão caminhando agora. É mais ou menos assim, quando nós recebemos uma bênção do Senhor, nós pensamos que nós não vamos mais passar por adversidade. Nós pensamos que agora não vai, agora nós estamos livres. Mas Deus ele quer glorificar o nome dele. E aí ele disse, o meu nome será glorificado em Faraó, para que Faraó pudesse pagar por aquilo que ele fez com o povo. E ali quando o povo é liberado, Deus falou assim, vou fazer eles rodar um pouquinho, para que meu nome seja glorificado na vida de Faraó. O povo não entendia, mas Moisés entendeu. Sabe por que Moisés entendeu? Porque ele tinha um relacionamento. Hoje eu estava na minha empresa tentando mastigar a palavra que eu pregaria aqui hoje, e eu comecei a entender que nós temos que ter relacionamento. Muitas das vezes nós ficamos esperando de Deus as promessas, nós ficamos esperando de Deus as bênçãos, Deus, porque vai acontecer, porque chegou a minha hora, e as coisas não acontecem, porque nós somos ansiosos e nós não sabemos esperar. E Deus está dizendo, olha, eu quero mais relacionamento. Nós vemos que Moisés, de tempo em tempo, ele ia para a presença do Senhor, buscava a presença do Senhor. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí nós vemos agora, Faraó com seu coração endurecido, o inimigo com o coração endurecido, falou assim, agora eu vou atrás do povo. Ele tomou um susto, porque Deus colocou esse sentimento no coração dele. E aí ele resolve ir atrás do povo, com seus carros, seus cavaleiros. E o povo está lá caminhando, achando que está tudo bem. Mas ele mal sabia eles que Faraó vinha atrás, com seus cavaleiros. E quando o Faraó chega, o povo começa a temer e começa a falar, porventura não tinha sepultura lá no Egito? Ou seja, o povo se esqueceu da promessa, o povo se esqueceu dos sinais. Esse momento de provação que você está passando, comece a se lembrar do que Deus fez na sua vida. Não se esqueça do que Ele já fez até aqui. Aleluia. E aí o povo começou, Moisés, não deveríamos ter ficado lá, porque lá pelo menos eu tinha comida.
eu tinha isso, eu tinha aquilo. Começou a lembrar do Egito. Muitas das vezes nós estamos na presença de Deus e nós começamos a lembrar lá do passado, do tempo que nós desviamos no mundo, do tempo que nós não tínhamos a presença de Deus e começamos a sentir prazer naquilo. Esqueça do Egito. Quando você fala de libertação, é noite de se libertar de todo o passado, de tudo aquilo que não deu certo. Porque Deus tem escrevido hoje uma nova história. E aí o povo começou a... E aí Deus se apresenta para o povo e diz: por que esse povo está clamando, Moisés? Diga que esse povo que marche. Deus está mandando você continuar caminhando, porque a vitória está lá na frente. E aí nós vemos que o povo estava lá temeroso. E aí quando Deus mandou que o povo continuasse a marchar, Deus mandou com que Moisés tocasse na vara. É aquela mesma vara de quando Moisés estava temendo atender o chamado de Deus. Deus falou assim: o que você tem na mão? E ele falou: tem uma vara. Então é aquilo que você tem que Deus vai mudar a história. É aquilo que você tem que Deus vai te usar. Não adianta você procurar a ferramenta dos outros. Ontem eu fui na regional da minha igreja, na terça-feira, e eu deixei a minha Bíblia lá. Acabei deixando por alguns motivos. Quando foi ontem eu fui buscar. E meu pai tem uma Bíblia igual a minha e eu não aceitei pregar aqui hoje com a Bíblia dele. Porque nós temos que trabalhar com as nossas ferramentas. E com aquilo que você tem nas suas mãos é o que Deus vai te levar a lugares grandes. Com aquela simples vara que ninguém dava nada, o mar se abriu. E aí nós vemos Moisés abrindo o mar. E aí o povo começou a passar em terra seca. Aqueles povos estavam diante de um grande mar, o mar vermelho. Muitas das vezes nós estamos passando por adversidade e nós começamos a olhar o tamanho da dificuldade e nós nos esquecemos do Deus que nós temos. E começamos a olhar para trás, mas o povo não tinha jeito, porque quando eles olharam para trás, estava o faraó, seus carros e cavaleiros, e na frente estava o mar vermelho, não tinha para onde o povo fugir. E aí Deus vem e manda Moisés tocar na água e abrir o mar, e logo nós vemos o povo passando em terra seca. E o povo começou a adorar. Eu acredito que se fosse eu, ficaria impactado vendo aquilo, porque isso é uma coisa que nunca aconteceu. E o povo ficava impactado. E aí depois que ele passou, vem Faraó. E Faraó nem parou para ver o tamanho do Deus de Israel. Porque se fosse eu o inimigo, quando eu visse aquilo ali, eu me converteria. Mas ele estava com seu coração endurecido, para que ele pudesse pagar por tudo aquilo que ele fez. E quando ele chega diante daquele mar, ele nem olha para a grandeza de Deus, mas ele entra em direção ao povo e Deus fecha o mar. O que eu quero te dizer nessa noite? Que a bênção que Deus tem para a tua vida vai se tornar maldição na vida dos seus inimigos. E que não vai ficar nada na mão do Egito. Porque Deus ele tem vitória. Que você venha tomar posse. Que você venha alcançar. Porque quando nós falamos de libertação, existem vários níveis de libertação. Existe a libertação financeira, a libertação espiritual. Quando eu começo a observar a libertação na área material, eu me lembro daquela viúva de Eliseu, que aquela viúva estava com a sua vida falida, destruída, e ela chega até Eliseu e começa a falar para Eliseu que os credores vinham para levar os seus filhos por conta da sua dívida. Ela era uma mulher, não poderia trabalhar, e agora ela estava perdendo seus filhos. E aí Eliseu perguntou: o que você tem? É por isso que Deus está te perguntando nessa noite: o que você tem? Você tem que ter alguma coisa, nem que seja crença, nem que seja fé. Você tem que ter alguma coisa para apresentar diante de Deus. E aí Deus falou, e aí Eliseu falou: vai lá, pega e vaso emprestado, muito mais pouco, só vamos dar uma olhada. 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que eu te fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma gotinha de azeite. Então ele disse: vai e pede para ti vasos emprestados. Eu começo a ver aquela mulher agora, que estava sendo zombada, que estava desacreditada por não ter marido, começar agora a pedir vasos emprestados na casa das pessoas. E as pessoas dizendo: o que essa mulher vai fazer? Essa mulher está para morrer. Os credores vão levar agora seus filhos. E aí o povo, para tirar a alma da cara dela, começa a emprestar. Só que aí Eliseu falou para ela: fecha a porta. E ela começou
Ela entrou na casa dela e fechou a porta. Sabe por quê? Porque poderiam haver curiosos. Porque todo mundo queria saber. Se ela foi em todos os vizinhos buscar os vasos, eles queriam saber. E aí ela vem e fecha a porta. Para que o sonho que você tem, não precisa você compartilhar com todo mundo. Muitas das vezes existem pessoas que são roubadores de sonhos. E talvez se ela chegasse até uma dessas pessoas e falasse: olha, me empresta um vaso, porque o profeta falou que Deus vai multiplicar. Aí ela fala assim: Deus não vai multiplicar nada. E ela de repente poderia falar: é verdade, Deus não vai multiplicar mesmo não. E desistiria. Por isso que ele falou: fecha a porta. E aí ela vem e fecha a porta e Deus começa a multiplicar. Só que olha, quando nós observamos, quando aquela mulher ela entra com os vasos, ela estava com a sua vida destruída. E aí ela começa a multiplicar, Deus começa a multiplicar e se acaba os vasos. E aí o profeta fala para ela: agora vai e vende tudo que tu tem. Essa mulher ela entrou e estava com a vida falida. Agora quando ela sai com uma empresária. Quem quer azeite? Quem quer azeite? Glória a Deus. Você consegue entender o que Deus vai fazer na sua vida? Se você crer, Deus pode fazer e te prosperar nos seus caminhos. Quando eu começo a ver esse tipo de libertação, eu começo a lembrar da libertação espiritual. E lembro da mulher samaritana lá em João 4. Aquela mulher já havia casado 5 vezes. Aquela mulher estava com a sua vida espiritual destruída. Tanto que ela foi no horário buscar água, a qual não tinha ninguém. E de repente ela se encontra com um judeu, que era Jesus. Jesus foi para quebrar um paradigma. Porque Deus não tem padrão para trabalhar. E aí Jesus vai e começa a ter um diálogo com aquela mulher. E eu vejo um confronto. Porque aquela mulher começou: porque és tu maior do que nosso pai Jacó. E aquela mulher era religiosa. Ela conhecia, mas ela não vivia. E aí ela começa no embate. E aí Jesus começou: peraí que eu vou revelar a vida dela, para que ela possa abrir seus olhos espirituais. Quando ela começou a ver que Jesus era profeta, ela começou a ficar impactada. E eu começo a ver Jesus despejando sobre a vida dela a água viva, a água que transforma, a água que restaura. E eu começo a ver a mulher tomando aquela água. Tanto que a Bíblia fala que ela deixou o seu cântaro. Porque para recebermos as bênçãos do Senhor, é necessário primeiro deixar os nossos propósitos, abrirmos mão da nossa vontade. Ela foi para buscar água, de repente ela deixou o seu cântaro e sai correndo com a água viva que transforma, que restaura. E ela não se importava mais com a sua vida. Que tinha no passado, porque o nosso Deus ele entrou lá e apagou todo o passado dela. Ela não se importava mais com o que iam falar quando ela entrasse na cidade. E de repente ela entrou: olha, Jesus restaurou a minha vida, Jesus revelou, Jesus restituiu, Ele derramou sobre a minha vida a água viva. E quando ela começa a falar, a água começa a jorrar, jorrar, jorrar. As pessoas começam a receber e ficar impactadas e falam: onde é que está esse Jesus? Aleluia! Receber, aquela multidão. E aquela mulher ali não era batizada no Espírito Santo. Aquela mulher ali, porque muitas vezes tem crente que quer colocar padrão em tudo. Ah não, porque primeiro você tem que ser isso, primeiro Jesus transformou, escreveu o nome dela no livro da vida, e de prostituta ela passou a ser missionária. Então o Senhor é o Senhor que transforma. E não que nessa noite é uma noite de você se expressar, é uma noite de você rasgar o seu coração. Porque nós vemos que Naamã, ele poderia ter desistido no meio. Porque ele poderia não ter se humilhado, mas ele não desistiu. Se você chegou até aqui, porque sair daqui hoje de uma forma normal, você tem que sair daqui hoje convicto do que Deus vai fazer na sua vida. Que é o Deus que liberta, que restaura. Que é o Deus que te chamou. E se Ele te chamou, Ele te capacitou. E se Ele te capacitou, Ele vai te patrocinar e vai enviar a cumprir o seu propósito. Não somente creia e se relacione e busque a presença dele. Glória a Deus. E se liberte de todo o seu achismo, de todas as suas vontades. E se derrame na presença de Deus. Essa é uma noite para você adorar a Deus, a buscar a face dele. Sabe, nós temos vícios. Muitas vezes que as pessoas já não creem mais. Eu converso muitas vezes com meus amigos e começamos a compartilhar essas palavras porque a igreja está cansada de viver as mesmas coisas, porque nós estamos vivendo em busca da promessa. Mas nós temos que viver pela promessa, independente se vai acontecer ou não. Eu estou servindo a Deus do mesmo jeito, porque quando nós vemos Abraão, que ficou a vida inteira
crendo na promessa do Senhor, nós vamos ver que lá na frente Deus pede Isaac, que é a promessa que Deus tinha feito para ele, mas ele não se importava mais, porque para ele não fazia mais diferença. Então nós temos que servir a Deus, independente se vai acontecer ou não. Nós temos que buscar Ele, viver para Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Então que nessa noite você possa tomar posse dessa palavra, que nessa noite você possa se libertar de todo o teu ser, de todo o orgulho, como Naamã teve ali, que se humilhar, e dele a sua lepra foi curada, porque o orgulho caiu em terra. Mas muitas vezes nós somos orgulhosos. Ah, mas por que tem assim? Mas lá onde eu moro tem rio melhores do que esse. Mas lá onde eu moro tem coisas melhores do que essas. Nós não podemos fazer do nosso jeito. Nós temos que deixar Deus trabalhar, Deus fazer, Deus agir. Então que nessa noite você possa buscar por isso. Você possa se derramar na presença dele. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.